Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 2, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, professor associado do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, eu indicarei uma questão, irei enunciar a questão, que deve ser respondida e encaminhada por e-mail no prazo máximo de uma semana. Vamos à videoaula? Nesta aula, continuamos a apresentação das ideias filosóficas e econômicas do grande economista britânico John Maynard Keynes, um economista do final do século XIX e da primeira metade do século XX. Vamos, portanto, à parte 3 sobre Keynes. Agora, após a exposição sobre a vida e a base filosófica das ideias de Keynes, entraremos nesta videoaula nas ideias econômicas de Keynes. Não iremos discutir agora a teoria geral, que será tema em outra videoaula. Nesta, iremos discutir a evolução das ideias econômicas de Keynes, da origem até o começo dos anos 30. Ainda não é o Keynes da teoria geral, é um Keynes que tem muitas influências do grande mestre dele, que foi Alfred Marshall, o mais importante professor de Cambridge até então. E o propósito dessa aula é mostrar como as ideias de Keynes foram evoluindo ao longo do tempo, dentro das questões econômicas e dos principais debates econômicos que existiam na época, no enfrentamento dos problemas concretos que apareceram para a economia mundial e, em particular, para a economia inglesa. E Keynes foi pensando nesses problemas e também trabalhando com a sua pesquisa econômica, ensinando, orientando os alunos, participando de debates ativos, interagindo, trocando ideias com muita gente. Keynes era uma pessoa muito aberta, com uma vida social muito intensa, que gostava de debater as suas ideias. E essas ideias, de início puramente marshallianas, elas foram tendo uma trajetória. Pode-se dizer que houve uma evolução na direção do Keynes, que vocês conhecem do curso de macroeconomia, que é basicamente o Keynes da obra de 1936, A Teoria Geral dos Juros, do Emprego e da Moeda. Vamos voltar às obras iniciais do Keynes. Falamos bastante da tese de doutorado dele, que foi o Tratado sobre Probabilidade. Vamos voltar a comentar alguns aspectos desse tratado sobre a probabilidade. Quando foi deflagrada a Grande Guerra, que depois se tornou conhecida como Primeira Guerra Mundial, Keynes era jovem, tinha apenas 31 anos. Até então, ele, que tinha iniciado uma carreira de economista em nível de pós-graduação, passava a maior parte do tempo alocando suas energias, né, ainda na tese de doutorado, no sentido de transformar a tese num livro, aprimorar a obra, e por fim ser capaz de editá-la na forma de um livro, tratado sobre a probabilidade. E de fato, muitos anos depois, em 1921, após a Grande Guerra, o livro, a tese acabaria sendo publicada na forma de livro. Isso ocorreu em 1921, quando ele retornou a Cambridge. Tá? No ano anterior, em 1920, Keynes começou a preparar o tratado para publicação, uma obra que ele apresentou como tese de doutorado e vinha trabalhando nela intensamente nos últimos 6 anos, tá? Enfrentando algumas dificuldades no sentido de aprimorar a obra. De fato, ele se dedicou bastante, acabou sendo a contribuição mais importante de Keynes, digamos, numa economia ou num tratado de cunho mais matemático, embora o tratado sobre probabilidade não é apenas matemático ou estatístico, quer dizer, tem muita matemática e estatística, mas é basicamente, isso é que nos interessa, um ensaio de natureza filosófica. Tá? Então, nós temos enfatizado nessas duas últimas videoaulas, na última e nesta videoaula, o aspecto filosófico da teoria da probabilidade subjetiva. É claro que não vamos entrar no formalismo matemático e estatístico, mas se o ouvinte tiver interesse, ele está livremente disponível pela internet, vocês podem baixar facilmente o tratado sobre a probabilidade na versão em inglês.
Que eu saiba, não há uma tradução para o português. Muito bem. O tratado foi publicado em 1921. Vamos ver um pouco a recepção a essas ideias. Então, nós vimos na videoaula anterior que a ideia principal era atribuir valores de probabilidade subjetivo. Quer dizer, os eventos, do ponto de vista probabilístico, não são avaliados em termos de observação, em termos de frequência, mas analisando a formação de probabilidades subjetivas. Tá? Veja, a probabilidade ela é subjetiva, mas ela não é arbitrária. Tá? Na verdade, é uma pura relação lógica, tem como base, como nós vimos na aula anterior, a intuição e a razão, e nesse sentido ela pode ser tratada objetivamente, tá? No sentido que ela é uma verdade objetiva. É uma probabilidade racional, é uma probabilidade que permite ao agente econômico lidar com as situações de incerteza e fazer previsões que podem muitas vezes estar certa, que ele acerta, erra algumas vezes, mas acerta na maioria das vezes, ou seja, são bons julgamentos de probabilidade. Nesse sentido, ele está descrevendo uma probabilidade que é objetiva, no sentido que ela é logicamente concebida e que é racional. Embora na sua formação, né, na formação da avaliação probabilística, tenha uma natureza subjetiva, porque é o indivíduo, a intuição dele, etc., que chega aos julgamentos de probabilidade. Então, uma sentença que envolve relações de probabilidade, ela, embora subjetiva, ela possui um conteúdo de verdade que independe das opiniões das pessoas. Tá? Ela remete mais a uma faculdade mental, a uma intuição, do que a uma opinião arbitrária de quem quer que seja. O grande filósofo, matemático, estatístico, Ransome, em 1926, alguns anos depois do lançamento do livro, publicou um artigo que teve muito impacto na época, chamado Verdade e Probabilidade, que ele criticou o argumento de Keynes na defesa da probabilidade subjetiva. Há várias outras ideias. O tratado, na verdade, ele é bastante técnico e não cabe aqui a gente destrinchar esse tratado porque requer um nível de aprofundamento, né, num tema que foge aos propósitos de um curso de História do Pensamento Econômico. Vou só dar uma pincelada em algumas ideias apresentadas nessa obra. Uma ideia importante é que a relação de probabilidade constitui um conjunto parcialmente ordenado. A ordenação nunca é completa. Duas probabilidades não podem necessariamente ser comparadas entre si. Tá? Então, eu não posso estabelecer um ordenamento muito claro entre eventos mais prováveis e eventos menos prováveis, porque há uma dificuldade de fazer a comparação entre as probabilidades atribuídas. A probabilidade para Keynes é um conceito básico, que não se reduz a outro conceito, tem uma base na intuição e na racionalidade. Muito bem. No período da Grande Guerra, ou seja, de 1914 a 1918, o Keynes foi convocado pelo Tesouro Britânico a assessorá-lo na questão do financiamento à economia de guerra. Então o Keynes já tinha uma certa fama, e aí ele foi convidado, né, pelo primeiro-ministro britânico a participar, Lloyd George, se não me engano, a participar como assessor, tá, num gabinete encarregado de estudar o financiamento à economia de guerra. E Keynes foi muito bem sucedido nesse trabalho. Inclusive ele ficou ainda mais famoso, passou a exercer ainda mais influência, tá, a ponto que após a guerra, com a derrota das forças do eixo, dos alemães, dos austríacos, dos turcos, né, vocês sabem que ocorreu a chamada Conferência de Tratado de Paz, para um Tratado de Paz, em Paris, né, na região de Versalhes, ao sul de Paris. E aí se construiu o chamado Tratado de Versalhes. O Keynes pertencia ao segundo escalão, na verdade. Ele era um representante do Tesouro inglês, do ministro das Finanças inglês. Ele não era do primeiro escalão. O primeiro escalão era o presidente francês, Chamberlain, o primeiro-ministro inglês, Lloyd George, e o presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos. Esses é que realmente decidiram, que determinaram como que seria esse tratado. E o Keynes era um assessor inglês, né, o assessor por Lloyd George para questões econômicas. No entanto, embora numa posição secundária, o Keynes discordou, né, do caminho que estava
do rumo que estava tomando essas negociações entre as potências vencedoras. Ele, como representante britânico, permaneceu no final do ano de 1918 e no ano de 1919 e acabou se desentendendo, né, com os principais atores dessa conferência e viveu o que ele mesmo chamou de um grande pesadelo. Tá? Ele ironizou, né, a atitude do presidente americano Woodrow Wilson, do primeiro-ministro inglês David Lloyd George, do presidente francês Georges Clemenceau, porque esses líderes defendiam a imposição à Alemanha de pesados pagamentos a título de reparações de guerra. E o Keynes achava que não era assim, que as potências vencedoras deveriam ajudar a economia alemã a se recuperar. No dia do seu aniversário, 5 de junho, o Keynes comunica a renúncia a esse cargo de assessor, retorna à Inglaterra e aí ele passa a se envolver em intensa atividade jornalística. Ele não tem mais um trabalho burocrático no governo, ele que tinha trabalhado durante a Grande Guerra e nas negociações de paz, agora ele, que já é uma personalidade conhecida, ele se dedica a publicar artigos na imprensa. Então ele atua como jornalista. O Keynes está convencido de que ele poderia, a partir da posição, né, e por ter se tornado uma pessoa pública conhecida, ele poderia influenciar a opinião pública britânica. E aí ele passou a desenvolver as suas ferramentas de persuasão. Ele se empenhou na arte da retórica. Inclusive ele abandonou um pouco os seus estudos em economia monetária e em probabilidade, e começou a estudar seriamente sobre formação de crenças, sobre debate racional e temas ligados à retórica. Tá? E aí ele se dedicou a escrever uma crítica ao Tratado de Versalhes, tá, que acabou sendo firmado pelos negociadores em Paris, e dessa crítica resultou o livro As Consequências Econômicas da Paz. Keynes ficou muito famoso com esse livro, ganhou muito dinheiro, vendeu milhares de exemplares. Esse livro é um livro muito bem escrito, inclusive do ponto de vista literário, é considerado por alguns críticos a melhor obra de Keynes, embora a mais famosa seja a Teoria Geral, mas o livro mais bem escrito, talvez mais agradável de leitura, é esse, As Consequências Econômicas da Paz. Eu li uma edição em espanhol, mas eu sei que agora tem a tradução para a língua portuguesa também. Vocês podem encontrar esse livro por aí. Tá? O que ele discute, o que ele aborda nesse livro? Ele fala, olha, impor às potências vencidas pesadas reparações de guerra é um paradoxo. Porque você, ao fazer isso, destrói a base produtiva desses países derrotados. Ao forçar o pagamento de indenizações, acaba contribuindo para o enfraquecimento dessas economias, o que também enfraquece o poder delas, tá, de reparar, né, os danos da guerra. Tá? Então, para que pudesse ser drenado, né, um fluxo periódico de reparações de guerra a essas potências derrotadas, era necessário também investir na recuperação econômica delas. Tá? E, de fato, de acordo com as 436 cláusulas muito restritivas do tratado, que confiscava a terra, confiscava uma parte da produção econômica alemã, os alemães não poderiam pagar o que os vitoriosos estavam demandando. E aí Keynes foi muito cáustico, muito sarcástico nesta obra, taxou o presidente norte-americano Wilson como cego, o comparou a Dom Quixote, o representante francês, primeiro-ministro Clemenceau, foi rotulado de xenófobo, e o primeiro-ministro britânico Lloyd George também foi bastante criticado nessa obra. Olha o que Keynes escreve a respeito dele nessa passagem. Visitante apenas metade humano de nossa era, saído diretamente das ocultas florestas mágicas e encantadas na antiguidade celta. Aqui está uma foto do jovem Keynes, com 30 e poucos anos. Esse era aproximadamente o Keynes na época do Tratado de Versalhes. E aqui uma tradução minha, tá, de um parágrafo logo nas primeiras páginas da obra Consequências Econômicas da Paz, numa seção intitulada Introdução. Ouçam o que ele diz. Em Paris, onde os que estão vinculados ao Conselho Econômico Supremo recebem
quase de hora em hora, os relatórios de miséria, desordem e crescente desorganização de toda a Europa Central e Oriental. Os aliados e seus quase inimigos ouvem nos lábios dos representantes financeiros da Alemanha e Áustria evidências inquestionáveis da terrível exaustão de seus países. Numa visita ocasional à sala quente e seca do presidente da casa, encontramos os quatro traçando seus destinos numa intriga vazia e árida, construída com o sentido de um pesadelo. Enquanto logo ali em Paris os problemas da Europa mostram-se terríveis e clamam nossa atenção, é um pouco desconcertante retornar ao amplo desinteresse de Londres. Para Londres, estas questões estão muito distantes. Nos preocupamos apenas com nossos problemas, que são maiores. Londres acredita que Paris esteja orquestrando uma grande confusão nessas negociações, no entanto, permanece desinteressada. É nesse espírito que o povo britânico recebeu o tratado sem sequer lê-lo. Com o intuito de influenciar Paris e não Londres, este livro foi escrito por alguém que, embora inglês, se sente também um europeu. E, em função de experiência recente tão vívida, não pode ele mesmo se desvencilhar das consequências do grande drama histórico desses dias, que irão destruir grandes instituições, mas também que poderão construir um novo mundo. Esta é a minha tradução. Vamos ver algumas ideias dessa obra marcante na trajetória de Keynes. Então, o que lemos lá é um Keynes indignado que profetiza que as reparações manteriam a Alemanha empobrecida, o que representaria uma ameaça a toda a Europa. Inclusive, nesse livro, o Keynes profetiza que poderia aparecer num ambiente político radicalizado, numa Alemanha empobrecida, poderia, inclusive, aparecer um líder político radical que, inclusive, poderia conduzir o mundo a uma nova guerra, como de fato aconteceu. Keynes profetizou o aparecimento de um líder totalitário. Esse livro vendeu 84 mil exemplares e transformou instantaneamente John Maynard Keynes numa celebridade. Ele adquiriu a fama de pró-germânico, porque ele estava defendendo que as potências vencedoras ajudassem a reerguer a economia alemã. Então, de uma maneira um tanto injusta, ele ficou com a fama de ser simpatizante da Alemanha ou pró-germânico, que não era o caso, pelo contrário, ele trabalhou muito para ajudar as finanças inglesas na guerra. E podemos ver que as previsões de Keynes de fato verificaram-se anos depois, com a ascensão do nazismo em 1933, com a chegada do ditador nazista e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Bom, aí no final dessa outra guerra, aí os britânicos e os americanos começaram a ouvir mais as ideias de Keynes, né? Inclusive Keynes foi chamado para participar das negociações que levaram à criação da nova ordem mundial, do novo arranjo financeiro, né, das potências ocidentais, né, que foi a Conferência de Bretton Woods, com a criação do Banco Mundial, do FMI, etc. E aí eles passaram finalmente a ouvir Keynes, em 1946. Né? Relembraram as admoestações de Keynes, que ele havia feito décadas atrás, em 1918, 1919, e evitaram repetir o erro anterior. E, portanto, o Keynes tem esse legado. Né? Ele ajudou, dentre outros, né? Ajudou a construir a percepção de que o caminho seguro para a paz consistia em ajudar a reerguer a economia destruída. Então a gente pode dizer que o plano Marshall, a semente do plano Marshall que ajuda a Europa, está nas ideias do jovem Keynes. Ao contrário, né, do Tratado de Versalhes, que acabou prejudicando a economia alemã, a economia austríaca e os turcos, né, as potências centrais, no pós-Segunda Guerra Mundial foram feitos pelas potências ocidentais investimentos públicos em larga escala, criaram-se parceiros comerciais que se tornaram compradores potenciais das exportações dos países vencedores. Isso ajudou a criar uma sólida classe média com ideais democráticos na Alemanha, no Japão e na Itália. Isso também foi favorecido pelo fato de que após a Segunda Guerra surgiu um mundo bipolarizado. Né? De um lado tinha a potência totalitária, né, a União Soviética, com a ambição de transformar o mundo inteiro num comunismo totalitário. Né? E aí as potências vencedoras, basicamente os Estados Unidos, né, porque a Inglaterra estava muito enfraquecida, trataram de ajudar economicamente o Japão, a Alemanha, a Itália, para ter nesses países sólidos aliados, uma classe média com ideais democráticos e evitar assim que esses países caíssem na garra do comunismo totalitário.
No entanto, o livro teve críticas, tá? Várias críticas, né? A mais famosa talvez seja esse livro de um autor chamado Etienne Mantoux, um livro intitulado A Paz Cartaginesa ou as Consequências do Sr. Keynes. Tá? Esse livro é um livro muito interessante, né? Ele faz uma crítica, que outros autores também fizeram, de Keynes ter, digamos, pegado muito pesado na crítica ao Tratado de Versalhes. Isso ajudou a alimentar a opinião dos radicais de direita alemães, de que a Alemanha tinha sido punhalada pelas costas e que ela foi injustiçada no tratado, que as potências ocidentais, a Entente também tinha culpa da guerra, que se morreram muitos franceses, ingleses, americanos, também morreram muitos alemães. Então, dizendo que Keynes radicalizou muito, né, essa condenação ao Tratado de Versalhes, tá? E que é o que acabou estimulando o ódio dos alemães contra esse tratado, né? E que abriu as comportas para uma nova guerra. Curiosamente, o Keynes ele era citado pelos nazistas, de fato. Tá? Os nazistas, que uma das bandeiras desse movimento radical era criticar o Tratado de Versalhes, né? E eventualmente eles citavam a obra do Keynes, dizendo, olha, um inglês, até um inglês escreveu falando mal desse tratado. Aqui está a capa do livro, né? The Carthaginian Peace, a paz cartaginesa. O título, eu acho que fica claro, né? Tem a ver com as guerras cartaginesas, né? Entre Roma e Cartago, né? Que fica, acho que a atual Líbia ou Tunísia, né? No norte da África. A paz cartaginesa é aquela paz que Roma estabeleceu com Cartago, que acabou destruindo Cartago, né? Desse Etienne Mantoux. Aí tá a capa, ele põe até uma suástica aí, porque ele acha que essas ideias de Keynes, a crítica que Keynes faz a Tratado de Versalhes e a caricatura, né, que ele descreve, né, dos líderes ocidentais, acabou favorecendo um clima de hostilidade na linha com o radicalismo de direita aí desses malucos aí da Alemanha. Muito bem, aqui está uma foto de Keynes mais velho, né? Esse já é um Keynes provavelmente da Segunda Guerra, do pós-Segunda Guerra. Mas vamos à questão da aula, né, nesse ponto. A questão é o seguinte: descreva a teoria quantitativa da moeda nas versões de Cambridge e na versão de Ivan Fisher. Tais versões são idênticas? Essa é a questão. Vamos agora à primeira obra propriamente econômica de Keynes, que foi publicada em 1923, 2 anos após a publicação do Tratado sobre Probabilidade. Não é uma das obras mais impactantes, mas pode ver aí um Keynes marshalliano a todo vapor. Né? A principal tese dessa obra é uma crítica à volta do padrão ouro. A Inglaterra tinha abandonado o padrão ouro e 2 anos depois da publicação desse tratado, a Inglaterra voltou para o padrão ouro, ou seja, as ideias de Keynes não foram devidamente observadas, né? Mas tem outras ideias aí, né? Então ali você pode ver a política monetária, a visão de política monetária do Keynes, do começo dos anos 30, tá? Que é o enfoque chamado enfoque saldos monetários de Cambridge. É uma versão da teoria quantitativa da moeda, a TQM. Né? Então é basicamente a visão desenvolvida por Marshall e aperfeiçoada por 2 outros grandes professores de Cambridge, o Arthur C. Pigou, tá? E o Dennis Robertson. O Pigou vocês conhecem, que ele é muito citado na teoria geral, né, em notas de rodapé, e Keynes critica bastante o Pigou na teoria geral. Mas o Keynes respeitava o Pigou era um importante discípulo de Marshall, como Keynes foi outro discípulo de Marshall também. Então é assim. Bom, teoria quantitativa da moeda, vocês já aprenderam em cursos de macro, né, é a relação entre moeda e preços. Né? Então é aquela famosa equação, né, que diz que a moeda multiplicada pela velocidade de circulação, né, é igual ao nível de preços vezes o volume de troca. Então mostra a relação que vai da moeda para os preços. Né? Essa equação, na verdade, ela foi formulada inicialmente por Fischer. E no começo dos anos 20, a TQM, né, a teoria quantitativa da moeda, era empregada para discutir o desemprego crônico da Inglaterra nessa época. Porque os anos 20, ao contrário da pujança nos Estados Unidos, na Inglaterra foi uma década de altos níveis de desemprego. E os economistas estavam preocupados em estudar as causas dessas altas taxas de desemprego.
E também o fenômeno da flutuação da atividade econômica, né, o ciclo dos negócios, né, o ciclo econômico, tentar explicar o ciclo econômico, né, preocupado com um ponto em que se encontrava, que seria a depressão, né, seria o vale desse ciclo, tentar explicar o fenômeno do ciclo e que tipo de política poderia atenuar as oscilações desse ciclo, né, as flutuações do nível da atividade econômica. E a ideia é que a política monetária poderia ser utilizada para atenuar as oscilações do ciclo, para amenizar a depressão, e a teoria monetária aí, basicamente a ferramenta principal era a TQM, a teoria quantitativa da moeda. Então, a teoria quantitativa da moeda orientou políticas de estabilização econômica, porque eles perceberam que a moeda teria efeito no curto prazo. Tá? Como vocês sabem, essa teoria diz que a moeda acaba sendo neutra, né, porque variações monetárias se transferem todas a variações de preços. Né? É como aqueles modelos que eu ensino no curso de matemática aplicada à economia, né, com equações diferenciais, né, em que a variação monetária, a taxa de crescimento da moeda nominal acaba sendo o equilíbrio intertemporal da inflação. Né? Isso os alunos, a gente demonstra isso no curso de matemática. Né? Então a teoria quantitativa tem esse espírito. Né? No fundo, quer dizer, a moeda acaba atuando como véu e no longo prazo ela só afeta preços. Né? Não tem um efeito sobre o lado real da economia. No entanto, os quantitativistas nessa época achavam que no curto prazo poderia ter um efeito sim. Tá? No longo prazo, a oferta de moeda afeta o nível de preço dos bens de consumo, não afeta o volume de produto e o volume de emprego, mas teria um efeito a curto prazo. Tá? Então, a teoria quantitativa da moeda era empregada para explicar flutuações na produção de curto prazo. Tá? Porque, inclusive, estatisticamente, os economistas tinham observado correlações entre oferta de moeda e flutuações na atividade dos negócios. Hoje os macroeconomistas sabem que a moeda afeta a atividade econômica, mas que tem um lag muito grande, né? O efeito é defasado e às vezes quando a economia já está aquecida, que a moeda passa a ter um impacto maior na atividade econômica e acaba tendo pressões inflacionárias. Então a moeda é um instrumento muito delicado e muito problemático. Né? Hoje se conhece bem mais a respeito dos efeitos da política monetária. Nessa época havia um número muito menor de ferramentas e a principal ferramenta era a TQM. Vamos ver algumas ideias fundamentais dessa teoria. Né? Bom, a TQM enfatizava o motivo transacional da moeda, que leva as pessoas a demandarem moeda para transações. Enfatizava a moeda como meio de troca, mais do que como ativo financeiro. E dizia o seguinte, olha, quando há variações na quantidade da moeda, no valor da moeda, isso pode afetar o equilíbrio da economia. Quer dizer, isso não vai afetar apenas preços. Tá? Isso pode afetar o lado real da economia, o equilíbrio em que a economia se encontra previamente. Por alguns canais, por alguns efeitos. Por exemplo, se produzirem variações não proporcionais nos saldos monetários dos agentes. Tá? Então, a variação da oferta monetária deve afetar o quanto que os agentes retêm dessa moeda. Tá? Ok? Se a oferta de moeda faz os agentes reterem mais moeda do que gastarem, utilizar essa moeda para aumentar a demanda, se as pessoas variam os seus encaixes monetários, isso pode acabar tendo um efeito no lado real da economia. Quer dizer, se as variações dos encaixes monetários forem não proporcionais a variações na oferta monetária. Tá? Então, tirando isso, né, em que a moeda acaba afetando o equilíbrio por esse efeito real balance, esse efeito encaixe monetário, a moeda poderia ter um efeito imediato, né, no nível dos preços, na estabilização da inflação. Mais moeda, mais inflação, menos moeda, menos inflação. Então isso parecia ilusoriamente fácil. Tá? No entanto, tem um lado real que a moeda exerce na economia. Né? Se os preços forem flexíveis, a política monetária tem um efeito rápido. Ela rapidamente estabiliza os preços. Tá? No entanto, uma das variáveis chaves, um dos preços chaves da economia, que são os níveis salariais, são relativamente rígidos e de fato são invariáveis no curto prazo. Então, dada a rigidez de certos preços, por exemplo o salário, a moeda acaba tendo um efeito
no nível de atividade econômica, pelo menos no curto prazo. Keynes tinha essa cartilha econômica. Veja que é bem diferente do Keynes anos depois na teoria geral. Tá? Então, vamos sintetizar. Como que a moeda afeta o lado real da economia no curto prazo? Por efeito de variações no encaixe real, o real balance, tá? E pela rigidez de certos preços da economia, como, por exemplo, rigidez nos salários nominais. Isso acaba fazendo com que a moeda, no curto prazo, afete o lado real da economia e produza, assim, ciclos econômicos. Muito bem. Como que a moeda afeta o lado real da economia na explicação do mecanismo de transmissão? Né? A teoria quantitativa diz variação de moeda, variação de preço. Mas a questão não é simplesmente escrever a famosa equação de Fischer, né? MV igual a PT. A questão é entender o mecanismo, como que a moeda afeta preços, o mecanismo de transmissão. Tá? Ao analisar o mecanismo de transmissão, a gente vai se dar conta de por que variações nos encaixes monetários ou rigidez de preços acaba fazendo com que a moeda afete o ciclo, gere um ciclo econômico, afete o lado real da economia. O mecanismo de transmissão da teoria quantitativa, havia duas versões nessa época que estavam disponíveis. Isso utilizava ambas as versões. A primeira, a versão transacional, do pai fundador. Na verdade, essa teoria quantitativa é conhecida do pensamento econômico desde autores medievais, mas quem primeiro expressou matematicamente, formalizou essa teoria, de fato, foi o economista americano Ivan Fisher. Tá? Então havia a versão mais tradicional de Fisher, né, que é aquela versão que enfatiza a velocidade de circulação e os hábitos de pagamento, e o chamado enfoque marshalliano dos saldos monetários. E Keynes trabalhava com as duas versões. A equação de Fischer pode ser simplificada nessa fórmula, MV igual a PT, que diz que o volume de moeda multiplicado pelo número médio de vezes em que a moeda é gasto por período, ou seja, a velocidade de circulação da moeda, é igual ao preço médio por transação, que é esse P, vezes o número total de transações, que é T. Então, essa equação se estabelece, isso também é uma tautologia, é uma identidade, e há um mecanismo de transmissão que precisa ser explicado como se vai de variações monetárias para variações nos preços, para as pressões inflacionárias. A teoria dizia que a moeda afeta os preços numa causalidade bem estabelecida. Né? Variações de moeda impactam, têm como efeito, portanto são a causa, de variações de preços. Em geral, se assumia que a velocidade de circulação da moeda não variava muito, pelo menos no curto prazo, e era determinada exogenamente pelo nível de renda da sociedade e pelos hábitos de pagamento. Tá? Ok? Então, a moeda acabaria afetando apenas preços, tá? E não teria efeito sobre o volume de transações, sobre o nível de atividade econômica na economia. Apenas variáveis reais poderiam afetar o volume de atividade econômica e não variáveis monetárias. Então essa era a explicação padrão na versão de Fischer. Na versão marshalliana, aí se investiga com mais detalhe o mecanismo de transmissão e se percebe que a moeda pode afetar a economia e gerar ciclos. Ela pode ter um efeito de curto prazo, que é a causa do ciclo. Você sabe que Marshall escrevia a teoria quantitativa como sendo M é igual a KPT. Né? Aí esse K, às vezes o professor fala, não, mas o K, para ficar igual à equação de Fischer, então o K é o inverso ou recíproco, né, da velocidade de circulação. Aí fica o MV igual a PT, se o K for 1 sobre V. Né, uma variável for a recíproca da outra. Aí fica a mesma coisa do ponto de vista formal. Mas vamos pegar as ideias. Na verdade, a versão marshalliana é bem diferente. Esse K, o inverso da circulação, porque assim, quanto maior a circulação, menor a demanda. Tá? Quanto maior a demanda monetária, menor a circulação, a velocidade de circulação. Tá? A rapidez com que a moeda circula de mãos em mãos. Então, esse K, que é o recíproco da velocidade, esse K é uma variável que traduz a demanda monetária. É que, de fato, a versão marshalliana enfoca a demanda monetária. Ela vai se ocupar de analisar o que leva as pessoas a demandarem moeda e por que em certos períodos as pessoas demandam mais, em outros períodos os agentes demandam menos moeda. Tá? Então, a ênfase na versão de Cambridge, na versão de Marshall, não é o gasto da moeda, não são os hábitos de pagamento.
É o papel da moeda como pouso temporário de poder de compra. É a moeda sendo demandada como poder de compra, tá? Até como ativo. Tá? Então, o foco aí é explicar por que os indivíduos retêm ativos líquidos. Tá? Bom, o Keynes trabalha com as duas visões da teoria quantitativa, tá? E se preocupa com o impacto, né, das variações de preços produzido por variações monetárias na velocidade de circulação da moeda e no ciclo dos negócios. Então, aquele V que era a velocidade ou a demanda que era visto como exógeno, ela pode ser impactada pela própria expansão ou retração da oferta monetária. O Keynes está preocupado com isso. Tá? Veja que é o começo da preocupação de Keynes que vai levar ele à teoria da demanda efetiva, o problema da insuficiência de demanda, tudo aquilo que vocês conhecem do curso de macro, mas isso ainda não está claro para Keynes nessa época. O pensamento de Keynes aí ainda tem muito do pensamento clássico, né, que ainda preso à lei de Sé, né, você sabe que na lei de Sé diz que toda oferta cria sua própria demanda no nível individual e no nível agregado, então você não tem nunca problema de demanda na economia, porque quando os indivíduos resolvem produzir, né, para produzir, eles precisam pagar, né, os rendimentos aos proprietários dos fatores de produção e esses proprietários gastam esses rendimentos, tá certo? E ao gastar é porque gera demanda. Então, quando se aumenta a oferta, né, aumenta os gastos, os pagamentos, que vai ser utilizado para aumentar a demanda. Então, a oferta cria sua própria demanda. Essa era a ideia fundamental, né? E de fato, né, a economia funcionava, a economia real, no começo do século XIX, pelo menos, ela funcionava assim, né? Porque como que os clássicos pensavam? Você pega o modelo de Smith, de Keynes, não de Keynes, de Smith, de Ricardo, né? No começo do século XIX, era assim, né? Quer dizer, a classe dos patrões, né? A classe dos patrões capitalistas, eles recebiam, né, a sua parte da renda gerada, uma parte eles consumiam e outra parte que não era consumida era usada diretamente para acumulação. Então, renda não consumida era automaticamente virava investimento. Né? Então, os empresários, quando decidiam fazer qualquer investimento, tocar o seu negócio, ampliar a escala dos negócios, de onde que ele tirava esses recursos? Da sua própria receita. Né? Então, ele via o que ele estava tirando do negócio, o que ele tinha já acumulado previamente, e esse era o recurso, era o autofinanciamento, que era usado para a expansão do negócio. É claro que no mundo mais sofisticado, que apareceu na segunda metade do século XIX, no começo do século XX, não é bem assim que funciona, porque aí o que interessa para o funcionamento da economia não é só a poupança do empresário capitalista, não é a poupança do patrão, mas são instrumentos, né, tá certo, de engenharia financeira que mobilizam a poupança da economia como um todo. Né? E a questão é o seguinte, não se pode, diferente do modelo clássico, imaginar que a renda não gasta automaticamente é a acumulação de capital. Que a renda não gasta é capital que vai ser utilizado para empregar trabalho, força de trabalho e outros fatores de produção. Né? Porque essa poupança, essa renda não gasta, ela pode ficar travada em algum ponto do sistema econômico, numa economia de mercado. E ela não ser facilmente traduzida em aumento de investimentos. Né? Então, se ela não é traduzida em aumento de investimento, então talvez a oferta não gere a contrapartida da demanda. Então, isso não é tão automático como estava na lei de Sé, né, como era imaginado pelo economista francês Jean-Baptiste Say, na famosa lei de Sé. Mas o Keynes ainda não está muito preocupado com isso, até porque, mesmo nessa sociedade moderna, as pessoas poupam, né, mesmo o indivíduo de classe média, pobre não, mas o indivíduo de classe média, dependendo do nível de riqueza, pode ser que ele consiga se sustentar e ainda gerar um pequeno pecúlio, né, uma pequena poupança, e isso pode ser mobilizado, né, pelo mercado financeiro. Né? Então, se há um estoque de poupança, né, essa poupança acaba se transformando em investimento, porque ela vai no mercado de fundos emprestáveis, os empresários que querem tocar os seus investimentos vão nesse mercado e captam a essa poupança uma certa taxa de juros. E se houver excesso de poupança, mais poupança com investimento, então isso cai a taxa de juros, que acaba estimulando o investimento, e ao mesmo tempo desestimula a poupança acaba igualando o investimento. Né?
Então é como se a lei de ser acaba valendo mesmo numa sociedade mais complexa, né? Se houvesse esse mecanismo de ajuste automático entre poupança e investimento. O Keynes vai começar a investigar a relação entre poupança e investimento, principalmente no Tratado da Moeda, mas ainda não é um tema central do Tratado da Reforma Monetária. Tá? Ok? Mas o que ele está fazendo aqui é aplicando a teoria quantitativa da moeda e percebendo que a moeda pode ter alguns efeitos de curto prazo. Tá? A moeda não é só que ela afeta diretamente, acaba sendo a causa de variação de preços, mas ela pode ter outro efeito na própria velocidade de circulação e pode ter efeito no ciclo econômico, mesmo que seja um efeito temporário. Então, o Keynes imaginou o mecanismo de transmissão mais na versão marshalliana, que era mais sofisticada. Ela torna mais explícito o mecanismo de transmissão da moeda para os preços. Né? De uma maneira simplificada, podemos explicar esse mecanismo de transmissão da seguinte maneira. Né? Aumento de moeda, que pode ser imaginada como aumento das reservas de ouro, né? Acaba reduzindo as taxas de juros. Redução das taxas de juros aumenta os empréstimos contraídos pelos empresários, né? E aí essas compras, né, esses empréstimos vai levar a gastos de investimento, né, aquisição de fatores de produção. Esse gasto pressiona o mercado de fatores, que leva à elevação dos preços. Né? Essa elevação dos preços dos fatores pode reduzir o volume real de transações financiado por unidade de ouro, ou seja, pode gerar inflação. Né? Então a inflação começa por pressões inflacionárias no mercado de fatores que se propaga para outros mercados da economia e acaba afetando o mercado de bens finais. Né? Então esse é um mecanismo que injeções monetárias geram um processo inflacionário na economia. E o lado real da economia, como que afeta? Por que acaba afetando o lado real da economia? Porque leva tempo para que ocorra toda a transmissão. Até que uma injeção de moeda tenha seu efeito final sobre os preços, isso leva tempo e nesse tempo pode afetar o lado real da economia. Enquanto os preços se ajustam às mudanças da oferta monetária, o volume de transações pode ser incentivado ou deprimido. E ao se produzir maiores ou menores transações no mercado do consumidor, isso pode afetar a produção. Então essa é a ideia central do Tratado sobre a Reforma Monetária. Que reforma monetária ele propõe? O fim do padrão ouro. Tá? Que não adianta querer controlar o valor da moeda, tá? Por variações no preço do ouro produzida pelos fluxos internacionais do ouro entre as economias. Tá? Porque isso não vai ter só um efeito estabilizador dos preços, isso vai produzir também flutuações no curto prazo, nos negócios, no lado real da economia, o que pode levar à mudança das classes de renda na economia, isso pode ter um efeito redistributivo, isso pode afetar as expectativas dos agentes, tá? Isso pode fazer com que os produtores, dados os preços nominais fixos, né, numa situação de deflação, os produtores vão projetar suas expectativas de lucros para baixo e vão investir menos, vão produzir menos, ou seja, vai ter uma perturbação na produção de mercadorias, vai gerar um ciclo, vai induzir um ciclo econômico. Antes que faça o efeito estabilizador, antes que a política monetária contracionista reduza a inflação, ela vai impactar os negócios também. Tá? Tá certo? Porque os salários são rígidos, isso vai reduzir as expectativas de lucro, os empresários acabam, dada a rigidez de preço, acabam investindo menos. Né? Então, é muito difícil tentar obter a estabilidade monetária com o mecanismo do padrão ouro, porque o padrão ouro ele é muito exigente. Ele vai exigir um nível de recessão muito grande na economia para realinhar as expectativas, para fazer os trabalhadores aceitarem salários nominais menores. Então, o mecanismo, a maneira como a teoria quantitativa faz a moeda impor a estabilidade dos preços, acaba tendo um custo muito grande do lado real da economia. É isso. Então, esse mecanismo automático do padrão ouro, que sustentava a volta do padrão ouro para poder estabilizar essas economias do ponto de vista dos preços, né? O Keynes vai denunciar a adoção desse mecanismo, vai dizer que isso favorece uma elite, que não é um remédio eficaz, que vai levar à perda da supremacia industrial da Inglaterra e que vai produzir um desemprego em massa, como de fato estava se verificando nos anos 20. Iria agravar ainda mais a situação do desemprego se a Inglaterra voltasse ao padrão ouro. Porque o problema fundamental é que os produtos ingleses não eram competitivos, que não ia adiantar produzir uma deflação, uma baixa de preço interna na Inglaterra para tornar os produtos ingleses mais baratos, portanto mais competitivos, que a Inglaterra não conseguiria competir mesmo assim, e o resultado líquido seria saída de ouro, tá? Saída líquida de ouro
para financiar as importações. Essa saída de ouro significa uma política monetária ainda mais restritiva, que geraria mais desemprego. Tá? Então, apenas a queda nos preços internos poderia garantir o mecanismo do padrão ouro. A volta da competitividade dessa maneira seria obtida de uma maneira artificial, simplesmente por uma cavalar recessão, tá? Que leva a uma queda dos preços até que os preços se tornem competitivos, tá? E que a Inglaterra possa restabelecer, né, o equilíbrio do saldo da balança comercial com o resto do mundo. Quer dizer, o custo desse mecanismo seria muito elevado. É isso que Keynes está condenando. Tá? Então, a Inglaterra ela poderia restabelecer a competição, mas é um custo muito elevado. Então, o melhor seria atuar diretamente no lado real da economia, ver quais são os problemas na agricultura inglesa, em alguns ramos industriais, o que está acontecendo no resto do mundo, e realinhar a produção para que a Inglaterra voltasse a ser realmente competitiva no mercado internacional. Não utilizar o padrão ouro para restabelecer essa competitividade, porque teria um custo muito grande na base produtiva da economia. Os que defendiam a volta do padrão ouro na Inglaterra, que acabou acontecendo em 1925, argumentavam que o mecanismo de Hume, né, o mecanismo automático do equilíbrio do padrão ouro, que foi descrito de uma maneira brilhante pelo grande filósofo David Hume, no século XVIII. Então, o mecanismo de Hume elimina os débitos comerciais, porque gera ajustes automáticos de preços. Né? Quando há déficit comercial, isso produz uma queda automática dos preços internos, né? Okay? Com o afluxo de ouro, né? A saída de ouro, e isso acaba tornando os produtos ingleses mais baratos, portanto mais competitivos, e aí inverte essa sangria de ouro. Tá? Então o padrão ouro é uma maneira de controlar a saída descontrolada de ouro. Tá? Okay? Então, através do padrão ouro, se pode ter um controle maior sobre o comércio mundial de dinheiro. No longo prazo, a distribuição do dinheiro no mundo, nas várias praças financeiras, ela se equilibra de acordo com a competitividade relativa das exportações dos países no comércio internacional. Como se fosse um processo natural, né? Como o padrão ouro faz com que esses fluxos metálicos estabilizem as economias, estabilizem as inflações, tá? De um processo natural e autorregulado. Então, o equilíbrio poderia ser obtido no mercado internacional de uma maneira natural. O Keynes percebeu que não era isso que estava verificando na Inglaterra, tá? Não havia esse ajuste harmônico entre o câmbio e os preços internos, e que a queda de preços ela só era alcançada por doses cavalares de recessão e desemprego. O Keynes acreditava que o Banco Central deveria ter um papel ativo. Na verdade, o Banco Central na Inglaterra era o Banco da Inglaterra, né? Se mantivesse a paridade fixa, né, entre a moeda inglesa, o pound, e o ouro, no mesmo padrão anterior à guerra, se quisesse estabelecer um padrão ouro no mesmo mecanismo anterior à Grande Guerra, os Estados Unidos acabariam absorvendo todo o ouro mundial, dizia Keynes, tá, dada a supremacia tecnológica americana já visível nessa época. Então seria necessário um novo arranjo financeiro internacional em que a oferta de liquidez pudesse ser administrada pelos bancos centrais e também coordenada por uma espécie de Fundo Monetário Internacional. Uma ideia que prevaleceu, de certa forma, após a Segunda Guerra, mas que não era pensada dessa maneira na década de 20, onde se defendia o padrão ouro. Tá? A estabilidade dos preços na Inglaterra, na ótica de Keynes, deve ser alcançada pelo estímulo ao investimento e não pela estabilização dos fluxos de ouro. Que o foco da política econômica deveria ser o lado produtivo, que tornaria, de fato, o produto inglês mais competitivo em relação a outros países no mercado internacional. Ok? Então, tem essa obra inicial, que é uma amostra, né, da visão ainda bastante marshalliana de Keynes. Ao longo da década de 20, o Keynes permaneceu ativo nos debates sobre políticas públicas. Ele, como vimos, se envolveu em atividade jornalística. Uma série de artigos e de ensaios publicados por Keynes na imprensa foram reunidos em 1931, numa obra chamada Essays on Persuasion, Ensaios sobre Persuasão. O Keynes também se dedicou a ganhar dinheiro no mercado financeiro de Londres, na City de Londres.
Ele atuou como assessor, dirigente de companhias de seguro, diretor de instituições famosas. Ele foi diretor do Banco da Inglaterra, inclusive. Ele enriqueceu especulando no mercado financeiro. Primeiro ele perdeu dinheiro, depois ele aprendeu a ganhar e acabou enriquecendo. E também se dedicou às finanças da escola dele, né? Ele melhorou a situação das finanças de Cambridge. Dizem que ele trouxe muito dinheiro para a escola. Tá? Embora ele tivesse um conhecimento do mercado financeiro e entendesse a importância das finanças, ele achava que o Estado não deveria se subordinar aos interesses da classe de especuladores e rentistas, e que a ênfase da política pública deveria ser sempre o estímulo à produção, tá? E não deveria se submeter aos interesses do mercado financeiro, mas a ênfase deveria ser em promover a produção, o aumento de produtividade. Há uma série de outros ensaios dessa época, da década de 20, em que o Keynes ele se mete a fazer um discurso político-filosófico, em que ele condena uma visão, uma perspectiva unilateral do laissez-faire. Tá? Ele já nessa época ele forma a crença no ativismo da política pública, que só o mercado não resolveria, então não é simplesmente garantir a liberdade dos capitais. Tá? E ele escreve isso numa série de artigos de cunho panfletário. Tem um famoso, escrito em 29, com Sir Hubert Douglas Henderson, tá? Que ele já começa a defender o uso de obras públicas para reduzir o desemprego, ok? E dizendo que os gestores não deveriam se preocupar tanto com os déficits orçamentários, porque isso poderia ser resolvido depois. O importante é, em épocas de recessão, tá? Atuar ativamente, né? O governo atuar ativamente no sentido de garantir a demanda ou o nível de investimento total da sociedade. Tá? Ele participa de uma série de contendas no final dos anos 20, a mais famosa com o Bertil Ohlin, que é aquele do famoso teorema de Hershey-Ohlin, de comércio internacional, que vocês aprendem, e um outro economista inglês famoso, na verdade francês, né, Jacques Rueff, tá? Ainda mantendo a discussão dos problemas nas reparações pagas pela Alemanha e os problemas econômicos que a Alemanha enfrentou nos anos 20, tá bom? Então, eu acho que é suficiente para essa nossa terceira videoaula de Keynes. Trabalhem na questão formulada. Eu acho que eu dei elementos para vocês separarem a versão de Fisher e a versão de Cambridge, de Marshall. Trabalhem nisso. Até a próxima.